conference center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta sessão da tarde de domingo da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. As Conferências Gerais de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acontecem a cada 6 meses, com origem no Centro de Conferências com capacidade para 21.000 pessoas em Salt Lake City e alcançam uma audiência global estimada em milhões. Os procedimentos da Conferência da Primavera de 2018 foram interpretados ao vivo em mais de 80 idiomas e estão disponíveis em mais de 90 idiomas via televisão, rádio, satélite e internet. Entrevistámos o Elder Joaquim Moreira, dos 70, que nos falou acerca das mensagens principais transmitidas nesta conferência. 3 mensagens fundamentais. A primeira é obter revelação. O Presidente Nelson falou-nos muito em que o mundo manda constantemente mensagens que nos podem distrair e confundir até na vivência do Evangelho na nossa vida. E obter revelação é um dos pontos fundamentais que cada membro da Igreja deve de ter como experiência espiritual. Não só a liderança, mas o pai, a esposa, os filhos, para que possam ter ou conhecer a voz do Senhor nas suas vidas. A segunda informação e instrução importante é ter o sentimento do Espírito Santo ao longo na vida de membro da Igreja e como pessoa e ser guiada pelo Espírito Santo.
E a terceira mensagem fundamental é a unidade familiar. Devemos de poder não só ensinar o Evangelho nas nossas famílias, mas também poder praticá-las. Não é? E isto é fundamental. Estas três mensagens foram mensagens muito fortes. A revelação, seguir os influxos do Espírito Santo e viver o Evangelho em família. Irmãos e irmãs, como podemos tornarmos os homens e as mulheres os servos cristãos que o Senhor precisa que sejamos? Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? Se a experiência transcendente de Joseph Smith no Bosque Sagrado nos ensina alguma coisa, é que os céus estão abertos e que Deus fala com os seus filhos. O profeta Joseph Smith deixou um padrão a ser seguido para obter respostas para as nossas perguntas. Guiado pela promessa de Tiago, de que se tivermos falta de sabedoria podemos perguntar a Deus, o jovem Joseph levou suas perguntas diretamente ao Pai Celestial. Ele procurou revelação pessoal e a sua busca abriu esta última dispensação. De igual forma, o que é que as vossas buscas vão abrir-vos? Que sabedoria vos tem faltado? O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Sigam o exemplo do profeta Joseph. Encontrem um lugar calmo onde possam ir regularmente. Humilhem-se perante Deus. Abram o vosso coração para o Pai Celestial. Voltem-se a Ele para obter respostas e consolo. Orem em nome de Jesus Cristo sobre as vossas preocupações, os vossos medos, as vossas fraquezas. Sim, os anseios do vosso coração. E então, escutem. Escrevam os pensamentos que vierem à vossa mente, registrem os vossos sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetirem este processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vós um princípio de revelação. Milagres acontecem quando os filhos de Deus trabalham juntos, guiados pelo Espírito para estender a mão aos necessitados. Ouvimos tantas histórias de amor entre vizinhos mostrado quando eventos catastróficos acontecem entre pessoas. Por exemplo, quando a cidade de Houston sofreu uma inundação maciça no ano passado, as pessoas esqueceram das suas próprias necessidades e saíram ao socorro. Um presidente do Quórum dos Elders enviou um pedido de ajuda à comunidade e uma frota de 77 barcos foi rapidamente organizada. As equipes de resgate percorreram os bairros afetados e transportaram famílias inteiras para uma das nossas capelas, onde receberam refúgio e muita ajuda necessária. Membros e não membros trabalharam juntos com um propósito. Este ano teve a particularidade de podermos apoiar a nova primeira presidência e o profeta presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A primeira sessão foi uma sessão solene para que os apoios fossem dados para o novo presidente da Igreja. E notou-se um apoio unânime em relação à Igreja, não só na conferência, mas a nível mundial, de que estamos muito felizes pelo presidente Nelson, Russell M. Nelson, como novo profeta, vidente e revelador para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O presidente Nelson, ele foi, acima de tudo, um cirurgião cardíaco, foi o pioneiro de poder fazer cirurgias com o coração fora do corpo, vamos assim dizer, e por isso ele tem uma carreira académica e de cirurgião e profissional muito vasta e muito conhecida mundialmente. Para além disto, é um estudioso único linguístico, inclusivamente das Escrituras. Ele conhece muito bem o hebraico, o latim, e quando ele se expressa, ele expressa-se com conhecimento literário das coisas. Como também líder na Igreja, que sempre teve um serviço dedicado, como ele também falou nesta conferência, mesmo ocupado, ele fazia serviço de mestre familiar e assim podia abençoar as famílias com que ele poderia visitar. E depois como apóstolo e agora como presidente da Igreja.
É um homem fantástico, com uma família exemplar, e assim é um excelente exemplo para cada um de nós. Eu também devo muito aos meus antepassados. Todos os meus 8 bisavós foram convertidos à Igreja na Europa. Cada uma destas almas valorosas sacrificou tudo o que tinha para vir para Sião. No entanto, nas gerações seguintes, nem todos os meus antepassados se mantiveram tão comprometidos. Como resultado, eu não fui criado num lar centrado no Evangelho. Eu amo aos meus pais. Eles foram tudo para mim e ensinaram lições cruciais. Eu não posso agradecer-lhes suficientemente pelo lar feliz que criaram para mim e para os meus irmãos. Ainda assim, mesmo quando jovem, eu sabia que faltava algo. Certo dia entrei no autocarro e fui a uma livraria para procurar um livro a respeito da Igreja. Eu adorava aprender sobre o Evangelho. Ao aprender sobre a palavra de sabedoria, tive o desejo de que os meus pais vivessem aquela lei. Então, um dia, quando ainda era muito jovem, fui ao nosso porão, à cave, e quebrei no chão de cimento todas as garrafas de bebidas alcoólicas. Eu pensei que o meu pai me fosse castigar, mas ele nunca disse uma única palavra. Quando cresci um pouco e comecei a entender o esplendor do plano do Pai Celestial, frequentemente dizia a mim mesmo: eu não quero mais presentes de Natal. Eu só quero ser selado aos meus pais. Este evento tão aguardado não aconteceu até que os meus pais tivessem mais de 80 anos. Mas aconteceu. Eu não consigo expressar plenamente a alegria que senti naquele dia. E em cada dia sinto essa mesma alegria do seu selamento e do meu selamento a eles. Com a morte de um profeta, o presidente do Conselho dos 12 Apóstolos, que é o mais antigo no chamado, não significa na idade, mas no chamado, assume a responsabilidade como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Aí, ele, perante o Senhor, vai eleger quem será o novo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E por tradição, e por chamado de Deus, o presidente do Conselho dos 12 Apóstolos é o profeta sucessor para presidir a Igreja. O novo presidente da Igreja, o presidente Nelson, perante o Senhor, ele então recebe inspiração para poder chamar os 2 novos apóstolos. Esta conferência foi excepcional também por isso e também pela a escolha da sessão do anúncio dos tempos, porque normalmente é na primeira sessão da Conferência Geral e nesta foi na última. Pelo facto de ter sido a sessão solene do apoio da primeira presidência, o presidente Nelson decidiu fazê-lo na última conferência. Claro que teve muito impacto o anúncio que ele fez, em particular 2 países, a Rússia e a Índia, em que foi uma surpresa para todos nós e, claro, uma bênção para todos os membros da Igreja, das cidades e dos países em que os outros templos também foram anunciados. Queremos colocar os templos mais próximos dos membros da Igreja que continua a crescer. Como tal, apraz-nos anunciar planos para construir templos nos seguintes locais. Os templos serão localizados nas seguintes localidades: Salta, Argentina; Bengaluru, Índia; Manágua, Nicarágua; Cagayan de Oro, Filipinas; Layton, Utah; Richmond, Virgínia;
numa cidade grande, ainda por determinar, na Rússia. Meus queridos irmãos e irmãs, a construção destes templos pode não mudar a vossa vida, mas o vosso tempo no templo, de certo que o fará. O templo é a casa do Senhor, onde nós fazemos ordenanças em que aprendemos como viver com Deus um dia na eternidade. É diferente de uma capela e aí a solenidade do anúncio e a alegria dos irmãos destes países que receberam esta notícia. E em particular na Índia, em que há um marco histórico, em que a Igreja está a ser muito bem organizada e com um futuro muito, muito grande. Nós temos o processo de construção do templo em Lisboa, na cidade de Lisboa, em Portugal. O templo, na altura em que for decidido fazer a sua dedicação, em que estarão membros da primeira presidência e do Conselho dos Apóstolos. Anteriormente vai haver um espaço de tempo em que nós chamamos portas abertas, em que todos podem visitar o templo e vão ser convidados para o poder fazer. Não só para visitar, mas também para que recebam uma explicação e que possam fazer perguntas do que significa aquele edifício e aquilo que os membros da Igreja ali também praticam. E eu reconheço que há bastante curiosidade para saber o que nós fazemos, não dando uma explicação tão específica, mas em termos genéricos, o que nós ali aprendemos. E uma das coisas fundamentais que vão ficar admirados é o trabalho um por um que fazemos, nome por nome, que é algo que nem sempre é esperado numa organização tão grande, mas trabalhando cada um individualmente. Os apóstolos representam a mesma organização da época de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o profeta e escolheu 12 apóstolos para organizar a sua igreja. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, restaurada, e o Salvador, quando indicou o profeta Joseph Smith como a sua igreja deveria de ser organizada, indicou o mesmo modelo da sua igreja quando ele viveu em Jerusalém. A importância de termos um grupo completo dos 12 apóstolos é também pelo crescimento da Igreja Mundial e pelo número correto dos 12 apóstolos. Estes dois novos apóstolos são muito importantes para a Igreja e, em particular, o Elder Ulisses Soares, que fala português, que serviu como responsabilidade na Igreja como líder em Portugal, em particular na cidade do Porto, ou do norte do país, e que tem um amor imenso por Portugal. Então é uma felicidade termos um apóstolo que fala português, que ama os portugueses, que ama o Brasil e que é uma bênção para todos nós. Há 18 anos atrás, a minha esposa e eu recebemos uma chamada do presidente James E. Faust, na altura segundo conselheiro da primeira presidência. Ele chamou-nos para presidir como presidentes de missão na Missão Porto, em Portugal. Ele disse-nos que teríamos apenas 6 semanas até a nossa missão. Embora nos tenhamos sentido despreparados e inadequados, aceitamos o chamado. A nossa maior preocupação, na altura, era obter o visto requerido para servir em Portugal, porque, de acordo com experiências passadas, sabíamos que o processo levaria entre 6 a 8 meses a ser completo. O presidente Faust então disse-nos que se tivéssemos fé, o Senhor realizaria um milagre e iria ajudar-nos a resolver o problema. E ele perguntou, vocês têm fé nisso? E nós dissemos sim. E de imediato começamos os preparativos, preparando os documentos requeridos e levamos a nossa família, os nossos 3 filhos, o mais rápido possível para o consulado. Uma senhora muito amável reuniu-se conosco e, ao rever os nossos documentos e ao familiarizar-se com o que iríamos fazer em Portugal,
Ela perguntou: vocês irão ajudar o meu povo no meu país? Com firmeza respondemos sim. E explicamos que iríamos representar Jesus Cristo e testificar dele e da sua divina missão no mundo. 4 semanas depois, voltamos ao consulado. Recebemos os nossos vistos e em 6 semanas chegamos no campo missionário, tal como pedido pelo profeta do Senhor. Irmãos e irmãs, eu testifico que, do fundo do meu coração, que os profetas falam pelo poder do Espírito Santo. Eles testificam de Cristo e da sua divina missão na terra. Eles representam a mente e o coração do Senhor e são chamados para representá-lo. Eles nos ensinam o que devemos fazer para voltar a viver na presença de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Somos abençoados à medida que exercemos a nossa fé neles e seguimos os seus ensinamentos. Ao segui-los, as nossas vidas são mais felizes e menos complicadas, os nossos problemas mais fáceis de suportar e criamos uma armadura espiritual que nos protegerá dos ataques do inimigo neste dia. Após a conferência, ela vai estar disponível no lds.org. Então aí os membros terão a possibilidade de rever toda a Conferência Geral, até pela diferença horária. Nem sempre é possível os membros estarem compatíveis com a diferença horária de Salt Lake para o resto da Europa ou até do mundo. Pode demorar poucos dias a tradução para a língua de cada país. Automaticamente já tem acesso à língua inglesa, mas, passado alguns dias, terão acesso às suas línguas de cada país para que possam rever a Conferência Geral. EDP Cool Jazz em Cascais. Norah Jones.